Então, gente, vou reforçar um pouquinho que vocês acabaram de ver o vídeo, que é importante, né? E sobre o aspecto que vocês estão vendo aí, vocês estão vendo o aspecto federal. Vou falar um pouquinho depois a diferença do que seria sobre o aspecto do nosso ponto de vista da Constituição Estadual aqui do Rio de Janeiro. Então aí no nosso slide, o PPA, ele tem vigência de 4 anos. Agora, a primeira coisa que vocês têm que ter em mente, ele vai conciliar com o mandato do chefe do Poder Executivo? Não vai, ok? Então isso é a primeira coisa que vocês têm que ter em mente. Ele começa no 2º ano do mandato do chefe do Poder Executivo, tá? E, consequentemente, finaliza no 1º ano do mandato subsequente, né? Do próximo que ali estiver. Então percebam que, por exemplo, hoje nós estamos no ano de 2020. No ano de 2019, estava sendo executado ainda, sobre aqui no governo do estado, o PPA do antigo governo, assim como no governo federal. E agora, em 2020, é que está sendo feito o novo PPA do governo do estado e do governo federal, tá? Ali, o que a gente colocou mais? Logo a vigência do PPA não coincide com o mandato do chefe do Poder Executivo, o 1º ano do mandato do chefe do Poder Executivo está abrangido pelo PPA. Assim como LDO e LOA elaborados pelo governo anterior, tá? E por que disso, gente? Olha lá. O objetivo dessa metodologia é assegurar um mínimo de continuidade administrativa, ou seja, que não deixasse um caos com a mudança de um governo para o outro. Ah, por isso que falam que o 1º ano a gente não governa? Governa sim, tá? A gente governa, mas é claro que nós temos que continuar os projetos e as ações que foram definidas no governo anterior e que de fato estiverem corretas, tá? Então, ali, ó, atenção. Porém, o chefe do Poder Executivo não está impedido de propor alterações. Por isso que eu falo, governa, tá? Ali eu coloquei para vocês um exemplo bem antigo, né? Mas que vocês já viram lá, a vigência do PPA, mandato anterior, como é que fica lá cada etapa do período de eleição até o próximo. Então, acho que isso vocês já viram bem no vídeo, não tem mais o que falar para vocês. Ali, ó, percebam que a nossa vigência do PPA lá para União, Estados, Distrito Federal e Município, sempre para todos os entes serão 4 anos. Começa a produzir efeitos a partir do 2º ano do mandato, né, do chefe do Poder Executivo, até o final do 1º mandato subsequente. Percebam que eu falei no início da nossa conversa sobre essa vigência, que esse ano é um novo PPA do governo federal e do estado. Mas eu falei do município? Não. Por quê? Os municípios são diferentes, né? Tanto é que esse ano é a eleição dos municípios. Já estados e governo federal, né, a União, eles têm o mesmo momento de mudança de governo. Então, por isso que eles vão ter essas questões diferentes, tá? Vamos lá para o próximo slide. Mais um pouquinho sobre essa questão da vigência que eu vou falar para vocês antes de a gente falar sobre esse próximo slide. No estado do Rio de Janeiro, a nossa elaboração do PPA é até 30 de setembro, tá? Então a gente vai ver essa diferença. No governo federal é até 31 de agosto, tá? Então essa é a principal diferença que existe entre o momento da elaboração. É essa questão da vigência. Então, no governo federal, o prazo para você entregar o PPA é até 31 de agosto, né, do respectivo ano que você está elaborando, enquanto aqui no estado é até 30 de setembro, tá? Então, vamos voltar aqui para a questão do PPA. Então, lá, PPA é a mais abrangente peça de planejamento governamental, uma vez que promove a convergência do conjunto de ações, né, públicas, dos meios orçamentários, para a viabilização dos gastos públicos, tá? Então aqui, ele é constituído, vamos lá aqui, só apertar um negocinho aqui. Ele é constituído pelos programas de trabalho do governo,
exemplo, olha lá, o PAC, ProUni, e que constituem instrumentos de organização da ação governamental, tá? Para a concretização dos objetivos pretendidos. O programa consiste no módulo integrador. A gente já conversou sobre isso, mas reforçando, né? O PPA, ele vai ser esse elo de ligação entre a minha... A LDO vai ser esse elo de ligação entre o PPA e a minha lei orçamentária, tá? Então aqui, o que motiva a elaboração de um programa? Mais uma vez, o que motiva? Um problema existente na minha sociedade, é o que a gente está vendo aqui. E baseado nesse problema existente, eu crio programas para que venha solucionar essas necessidades que a sociedade está precisando. Esses programas vão ser transformados em ações, que é aqui no segundo parágrafo. Um programa é executado por meio de ações, que essas ações vão ser divididas de 3 formas: o projeto, a atividade e operações especiais, tá? Então ali é o último parágrafo. Com o orçamento empregado atualmente é o orçamento programa. Depois, quando a gente falar mais sobre LOA, a gente entra nessa questão de orçamento programa, que possui ênfase nas realizações da administração pública e que precisa mensurar como é de fato esse indicador, né, esse desempenho feito. E faz por meio do instrumento denominado indicador, que vai determinar o quanto o problema foi resolvido e quais ações implementadas em combate à causa deste. Bem provável que vocês já devem ter ouvido falar, né, sobre essa questão da economicidade, da efetividade, da eficiência, né, de quanto isso realmente de fato veio trazer benefício social, né? Então esse é o principal forma que a gente vai verificar como aquele governo criou aquela política pública e esse programa e as ações feitas de fato foram atendidas para a população, tá? Então eu já botei para você problema, programa traz ações e aqui a gente colocando. Então problemas geram programas que se materializam em ações. Então, projeto. O meu projeto ele é limitado no tempo. Ele tem um início e um fim, tá ok? Um exemplo, a princípio, esses hospitais de campanha que a gente está vendo que vão ser construídos para o nosso combate aí à pandemia, a princípio ele é um projeto. Ele pode talvez se transformar em uma atividade. Ou seja, um programa de duração continuada. O que seria um programa de duração continuada? Lembra que a gente falou? Construir uma escola é um projeto no início. Manter essa escola com os professores, os empregados, a manutenção da luz, água e assim por diante, é uma atividade, tá ok? E operações especiais ali, ó, não geram contraprestação sob forma de bens e serviços. Essa questão aí são tudo aquilo que o ente público ainda precisa de fato financiar as despesas, mas que de fato não vai trazer benefício social, né? E quando eu falo benefício social, é benefício para a sociedade, que seriam os inativos. Ou seja, no passado esses empregados traziam de fato alguma utilidade para a sociedade, mas hoje os inativos, eu apenas tenho que trazer recursos, mas eles não estão ali implementando, não fazendo parte das políticas públicas do Estado, tá? E aqui eu botei para vocês, mas esse aqui eu não vou entrar muito aqui pra gente conversar, mas para vocês saberem, a gente tem os programas temáticos e os programas de gestão. Isso aí eu vou deixar para vocês lerem com calma, que quererem conversar um pouquinho mais, que não vai ser o nosso objetivo da aula avançar tanto nesse aspecto, tá? Então, finalizamos a nossa aula aqui, né, bem rapidinha sobre PPA. Vou deixar um tempinho aí para vocês, espero, fazer os exercícios da nossa primeira aula. Vou daqui a pouco fazer um vídeo, né, para vocês, que é o próximo vídeo que vocês vão ver, com a correção. E aí a gente vai tirando dúvida dessa correção desses exercícios, tá? Espero que vocês tenham gostado.
Qualquer coisa vocês me mandam um feedback do que vocês acharam, o que a gente precisa melhorar. E nos vemos no próximo encontro, na nossa próxima aula de Leis e Diretrizes Orçamentárias. Até mais!